pessoal, sejam bem-vindos à Escola de Conhecimento. Sou a Sandra Luz, como vocês sabem, e a gente está começando uma série, que é a série desse livro aqui, chamado Sendo Você, Criando o Mundo, escrito, né, é um trabalho do Dr. Dan Heer, né, que faz parte desses processos de Access Consciousness, eu não sei falar muito bem, né? Mas vamos lá, do Access. Então, o que é o Access, né? Eu recentemente finalizei o curso, então estou bem contente, porque eu tinha muita vontade de fazer o curso de barra de Access, e aí fiz agora recente, né? Então estou começando a fazer essa inserção na ferramenta bem clara, é a prática, né, como prática terapêutica, mas existem outras ferramentas que ela expande para o mundo, né, que a gente, sendo você, mudando o mundo, é esse objetivo de que, poxa, se eu estou tendo expansão de consciência, por que os outros não podem ter também? Por que é que eu não posso levar para os outros? Então, a gente expande, a gente se expande e quer que vocês também se ganhem também essa expansão, né? É a troca de energia. Eu recebo de vocês e vocês recebem de mim. Esse é o objetivo do Access, né? Então, a gente aprender a receber. A gente não sabe receber, gente. Né? Nem elogio a gente quer receber. Normalmente a gente fica assim, se alguém chega para você e diz, poxa, como você é inteligente, como você é simpática, como você é isso, como você é aquilo, como você é bonita, uma criança, como sua filha é bonita. E normalmente o que é que a gente responde? Mais ou menos, não, também não é isso tudo. Né? E no Access você entende que você tem que crescer sim, né? Que eu sou grandiosa, sim. E aí você joga energia pro outro, que é a energia que você vai dizer, mas você também é muito bonita. Você também tem essa expansão de consciência, porque somos todos um, né? Então a gente tem que aprender a receber. A gente só vai receber do universo as coisas. A gente fala em universo, a gente quer ganhar do universo. Então a gente só vai receber do universo quando a gente aprender a receber. Então, o livro do Dan Heer, né, que é Sendo Você Mudando o Mundo, é um livro que vai trazer consciência. E é uma coisa que eu venho estudando muito, que é a questão da consciência, gente. Eu estou muito nessa prática de, poxa, eu quero saber mais sobre consciência, porque às vezes a gente tem a sensação que tem duas pessoas e a gente não controla aquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes você pode estar extremamente estressado, o corpo está no movimento diferente da tua mente. Então, o que é isso? São duas pessoas dentro? Não, é a gente fazer essa conexão de corpo, de alma, né? De entender, de mente, de não deixar a mente ser levada pelas, né? Por movimentos energéticos que não são os nossos, que não nos levam, não nos impulsionam e não nos fazem crescer. Então, o do livro, a gente começou uma introdução, fiz uma introdução e o capítulo 1 já está aí disponível. E eu queria dar uma explicação sobre o capítulo 1, né? O capítulo 1, ele vai trazer as ferramentas. São ferramentas de consciência, da gente começar a expandir a consciência, né? E uma das ferramentas se refere exatamente ao destruir e descriar. Por que o destruir e descriar? Porque se a gente tem molécula, né? Se o nosso pensamento, forma pensamento, tem vídeos meus sobre forma pensamento. Se o pensamento, ele cria forma a partir das moléculas, né? E quando são pensamentos densos, eles formam, solidificam. Mas sabia que eles também solidificam dentro do nosso corpo, né? Da nossa mente, e vai para o nosso corpo. Por isso muitas doenças, né? Então, quanto mais sólido, né, e menos movimento as células têm, elas começam a criar, mas criar materializando. E às vezes materializa o que a gente não quer, não é isso? Tanto no corpo físico como nas nossas vidas, né? Então, essa questão de trabalhar a consciência é uma coisa que eu estou muito atrás, né? Muito fervorosamente querendo entender de consciência. Então, quando a gente vai falar de consciência, a gente tem que falar exatamente disso, né? E na barra de Access, o Access, ele nos empodera com algumas ferramentas. Então, capítulo 1, destruir e descriar. Primeira ferramenta é destruir e descriar. Destruir e descriar é exatamente isso, né? Quantos pensamentos densos, né? Então, vamos lá no processo, assim. Todos aqueles pensamentos densos, todas aquelas coisas que fazem com que a gente desacredite na gente mesmo, tudo aquilo que nos chega e nos entristece, porque a gente se sente fora daquilo, tudo aquilo que não faz com que a gente engrandeça, mas que a gente se reduza,
tudo aquilo que faz com que a gente não se empodere, mas tenha medo, tudo aquilo que faz com que a gente duvide, tudo aquilo que faz com que a gente esteja o tempo inteiro julgando. Vamos destruir, descriar? Sim. Pode POC nisso tudo, ou pode POC, né? Ou, e aí a gente vai destruindo, destrói, descria, destrói, descria, destrói, descria, né? E eu uso muito assim, destrói, descria já. Porque, e sempre que façam isso, por exemplo, a consciência eu me observo julgando, ou eu me observo, um exemplo muito simples, né? Você, por exemplo, eu entro no canto e aquele canto me faz me sentir um pouco angustiada, assim, não me faz bem, porque, sei lá, o canto é muito escuro e eu sinto que a energia não é boa. Olha como a gente julga, quando eu digo, aqui tem uma energia que não é muito boa, eu já estou julgando, né? Então, e aí quando a gente sentir isso, né, a gente faz as perguntas, inclusive, o que, o que é possível para o que é que tem aqui que eu não estou percebendo e que se eu percebesse, essa energia moveria, né? Então, e aí o Access ele vai começar a fazer essas perguntas e se nesse momento eu não estou conseguindo encontrar esse ponto onde eu criei uma realidade de que aqui tem densidade, né? Vamos destruir, descriar, Sandra, né? Sim, né? Pode POC nisso tudo, certo ou errado, bem ou mal, todas as noves, né? E a gente vai fazendo. Então, por exemplo, nesse capítulo, que é o capítulo 1, a ideia é tudo que você estiver disposto a renunciar, descriar e destruir, abre uma possibilidade diferente em sua vida. E aí você vai dizer, mas Sandra, como é que eu vou destruir? Como é que eu vou descriar? É simples, é só você dizer conscientemente, né? Destrói e descria isso agora. Destrói e descria. O que mais é possível, né? Quais são as outras possibilidades? Quando eu destruir isso, quais são as possibilidades novas que vem? Se está tudo fechadinho, uma caixinha fechada, vamos dizer, não, se eu tenho uma caixinha que está fechada, eu só estou conseguindo chegar aquilo, aquela conchinha dentro, né? Se eu abro a concha, eu expando. E aí eu destruo esse espaço muito pequeno, né? Destrói e descria tudo aquilo que faz com que eu não consiga ver a mais realidades, tudo aquilo que não consiga trazer possibilidades de crescimento para mim, destrói e descria. Né? E aí eu vou para o campo da criação, o ponto de criação, como ele fala. Existe um enunciado, né, que aí ele coloca. Você pode renunciar, destruir e descriar o que está definindo você, limitando você e mantendo você paralisado, um ser paralisado, o que dá lugar para que algo diferente e maior apareça. Então, você jamais vai se destruir, entende? Não ter medo. Então, assim, você jamais pode abandonar o que você é. Seu próprio ser é indestrutível, tá? Isso é importantíssimo. Nós não nos destruímos. Nós só precisamos nos empoderar da nossa potência como ser, do quão grandioso nós somos. Se nós fecharmos os olhos, né? Feche os olhos aí comigo. Comece a fechar os olhos. Comece a se ver ampliando, vai crescendo. Se vê maior, se vê maior, se vê maior. 3 metros de altura. Se veja como se tivesse 3 metros de altura. E aí você vai crescendo. Se veja como se tivesse 6 metros de altura. Você pode isso? Sim, você pode. Porque você pode tudo. Porque a tua mente ela vai expandir. Então essa expansão ela tem que ser recriada, criada todos os dias em nossas vidas, tá bom? Então, ainda no capítulo 1, ele fala da varinha mágica, porque as ferramentas, então existem algumas ferramentas que a gente vai estar vendo no capítulo 1, que são ferramentas muito simples, né? Que vai trazer exatamente isso, vai fazer com que a gente se empodere dessa potência que nós somos, que são as perguntas, né? Então, a gente vai falar sobre perguntas, a gente vai falar sobre energia, né? A gente vai falar sobre o livre-arbítrio, né? As ferramentas, o livre-arbítrio, a vibração que a gente é. Então, segue aí o canal, vamos junto nessas leituras e
clica aí, entra no nosso canal, compartilha, me dá essa força para a gente crescer junto, expandir, levar para muitas pessoas essa expansão de consciência. Eu, como vocês, há pouco tempo, né? Há pouco tempo eu me vi fechada num ponto onde eu olhava e dizia, eu não tenho para onde expandir, né? E de repente foi preciso que eu fizesse uma pergunta ao universo, né? De existe mais existe mais alguma coisa, porque eu não consigo ver, né? E aí o universo ele vai e te responde, né? Sim, existe, mas você precisa se abrir para isso, né? E se permitir, não cobra do universo. Eu quero isso, não chegou, não cobra. Porque se você cobrar, você não recebe, porque você entra num outro ponto, você não está no ponto de criação, tá bom? Então, segue a gente, seja bem-vindo ao canal Escola de Conhecimento. A Escola de Conhecimento está em expansão, sim, expansão de mente. Quase eu pensei em mudar o nome para a Escola da Consciência, porque já estamos indo para esse caminho, tá? Então, gratidão. Sou a Sandra Luz, estou aqui com vocês. E se vocês tiverem algum tema que gostaria que eu estivesse tratando aqui, que se referisse à questão de energia e algum conflito que você tem, fala que a gente vai conversando, tá bom? E a gente explana sobre isso. Gratidão.